queridos, sejam muito bem-vindos ao Podfarm Podcast, seu podcast de saúde, de gestão, de entretenimento. Aqui quem vos fala é Lucas Bento e ao meu lado tem ninguém nada, ninguém menos que Cris Túlio. E aí, Cris, como é que você tá? Tudo bem, e você? Bom demais, graças a Deus, né? Começando mais um episódio incrível desse podcast maravilhoso, tá? Já aproveito para seguir a gente em todas as nossas redes sociais, @Podfarm Podcast. Estamos no Instagram, no Spotify, no YouTube. No canal do YouTube, você já se inscreve, já ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação de nenhum episódio, porque eu vou te falar, só conteúdo de qualidade e conteúdo muito bom, né, Cris? Sim. Lembrando, o convidado de hoje é uma indicação da nossa querida Gabi, aqui do Estúdio Ampliei. E se você tá sentindo falta de algum profissional, de alguma área, tem alguma indicação, gente, manda pra gente inbox, que a gente vai entrar em contato com o convidado, acertar a melhor data para estar aqui. Vocês que estão assistindo, estão querendo ver alguém aqui? Manda pra gente que a gente convida, né, Lucas? Exatamente, a gente avisa, vê todas as caixinhas lá, todas as mensagens, tudo, né? E aí a gente já vai entrando em contato ali pra ver se essa pessoa vem pro programa, né, Cris? Com certeza. Exatamente. Lembrando que a gente sempre abre caixinha de pergunta, então segue a gente, @Podfarm Podcast, para participar, ter a pergunta de vocês, ter a participação de vocês aqui durante o episódio também. Exatamente. E corre lá para fazer as suas perguntas, porque aqui a gente tem um limite de perguntas, né, Cris? Senão Sim. A gente acaba extrapolando o tempo aí não Tudo tem jeito. divididinho. Tudo divididinho. Então já chega lá, você tá com uma dúvida sobre o tema lá, você já chega, já faz a sua pergunta, tá aí que a gente consegue estar mostrando ela aqui no podcast e é uma forma de vocês estarem participando com a gente. Sim. Gente, a gente já preparou um brinde hoje, porque os quitutes do bar De Repente está uma delícia, mas sempre que a gente vai comer alguma coisa gordurosa, a Metalab já sabia disso, mandou pra gente Hepatinon. Coisas gordurosas, álcool. Vai extrapolar na cana, né? Sempre importante, então a gente já vai preparar, ó, nosso fígado Exatamente. aqui. Um brindezinho da Metalab pra gente, que é muito gostoso, Ó. Gente. Rapaz, isso aqui é A gente bom devia ter mesmo. tomado intercalado, né? Ficou os dois em silêncio. Oh, é gostoso. Docinho, não tem aquele gosto ruim. Amargo. E já... É verdade. não tem um gosto amargo, ele é docinho. E já prepara o seu corpo pra você aproveitar sem limites. Hoje a gente não tá com a cervejinha aqui, mas mais tarde vai ter, com Não, certeza. ai, Ah, não você tá de promessa também. Não sei. Eu parei de Eu beber, vou tomar né? por você, tá Por bom? favor, tá? Por favor, Pode tá? deixar. Eu bebo porque, a minha assim, sua. a gente tá com um regramento muito rígido que tá proibindo a gente beber álcool durante os Podfarma, né? Porque, assim... É assunto de saúde, É a assunto gente de não saúde. pode incentivar bebidas alcoólicas, mas a gente pode incentivar você preparar o seu corpo para isso, você Exatamente. está... E eu tenho até medo, porque a Cris já bebeu dela, então isso quer dizer que ela vai beber hoje. Então, assim... Deus Já pode, abençoe. não pode? Claro, mete o pau, rasga a folha, filha. Então é isso. A gente não Lembrando tem limite, que não. você encontra todos os produtos da Metalab na Drogaria Santa Maria, 5 lojas em Alfenas, 1 em Campos Gerais, com entrega no conforto da sua casa. E o Bar De Repente, gente, pra quem está procurando um lugar pra jantar, pra ter um date, uma comida maravilhosa. Tá bom, viu? Olha, todos os pratos que eu já comi lá, eu amei. Então, super recomendo. E eu sou enjoada pra comida, hein? Então... Não é só com a comida, não, mas com a comida ela é mais. Nossa, eu mereço. Jesus, Então seja vai lá no Bar De abençoado. Repente, é muito bom, uma comida deliciosa, saborosa, né, que, nossa, é muito bom. E você tá querendo aí começar um empreendimento novo, ou já tem um empreendimento e deu uma estagnada, a Mauri Contabilidade, tá? Eles fazem toda a parte contábil e tributária da sua empresa, então você não corre risco de estar perdendo dinheiro, né, Cris? Poderia te ajudar, que você tá com a boca cheia, mas como você já encheu meu saco logo no início, vou deixar você fazer o comercial com a boca cheia, Não viu? tem problema não. Obrigado. Eu sei esse coleguismo que a gente tem. Se você está querendo trocar de carro, G-Motors, carros novos, usados, seminovos, ótimas oportunidades pra vocês. Exatamente. Dia das Crianças tá chegando, tá querendo dar um presente especial, personalize, tá? Você faz tudo quanto é tipo de presente, de todas as formas, com a cara que você quiser. Inclusive, nossos chaveirinhos são de lá. Olha a coisa mais Exatamente. linda. Com um abridor, um chaveiro que a gente forneceu no feirão da G-Motors. Exatamente. E também o pessoal da Santa Inocência, né? Que faz os nossos uniformes aqui. Então, se você tá querendo deixar a sua empresa com seu brand, só dá uma corridinha lá. É isso, Cris? Esquecemos de alguém ou não? Acho que não. Então, bora pra frente. Quem que é o nosso convidado hoje, Cris? Gente, hoje o nosso convidado é um tema inédito. Estamos com um enfermeiro intervencionista do SAMU e trabalha no PSF em saúde. Da família. Saúde da família. Ó. Estamos com o Elias. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu que agradeço por esse convite. Louvo a Deus por toda uma oportunidade de estar aqui com vocês no Podfarma. Agradeço também a Gabi por o convite. Estamos aqui, compartilhar um pouco da minha história, um pouco da minha experiência
e, enfim, conversar um pouco sobre saúde. Exatamente. Sim. Elise, o que te levou a fazer enfermagem e principalmente a chegar a ser enfermeiro lá no SAMU? Pois bem, é uma longa história, que já são 17 anos aí na área da saúde. Mentira, você não tem cara de ter trabalhado 17 anos, não. Você tá muito novo, velho. Eu durmo no formal. Ah, certeza. Iniciou, sinceramente, por acaso. Uhum. Assim que eu saí do ensino médio, tinha uma vizinha de casa, e ela falou, vai ter um curso aqui na cidade com a finalidade para trabalhar em farmácia. Uhum. Você é bom em química, por que você não faz? E aí eu dei entrada no curso técnico de enfermagem. Confesso que eu não conhecia essa área de saúde, o que era a enfermagem, o que era ser enfermeiro. E depois disso, literalmente, apanhei gosto. Uhum. E aí terminei o curso técnico de enfermagem, isso em 2006, mais ou menos. Uhum. E disso, depois comecei a trabalhar num PSF. E aí foi de lá que conheci vim a se tornar a minha esposa, né? A Clauciene. Temos histórias depois na área de saúde para contar. Uhum. Ela é enfermeira também? Ela atua como técnico, mas ela é formada em ciências biológicas. Ah, sim. Nós somos, enfim, somos da área. Uhum. E nisso, depois uma outra colega me chamou para fazer a graduação. E no que me chamou para fazer a graduação, mando até um abraço para ela, a Cibele, que eu brinco com ela, que ela também me conheceu na minha vida intrauterina. Se você falou que eu pareço novo, ela é mais. Ela é bem mais conservada. Um abraço, Cibele. E ela me incentivou a entrar no curso, na graduação. Aí eu fiz a graduação. Depois disso, eu fiz algumas especializações. Minha primeira especialização foi em urgência e emergência. Uhum. Depois eu fiz saúde mental e, por último, eu fiz gestão em saúde. E nesse meio tempo, eu atuei em bastantes áreas, bastantes cidades aqui na região. E disso, aí eu peguei realmente a paixão, foi pelo atendimento pré-hospitalar. Uhum. Que aí eu fui para o SAMU, fiz uma prova, o concurso que a gente sempre fala, né? E estou agora atuando no Cisurg Oeste, na base de Campo Belo. Uhum. E também, por enquanto, num PSF lá na minha cidade, de Paraguaçu. PSF rural, recomendo o pessoal, assim, outro mundo. A medicina rural realmente é outra realidade. Você tem duas vivências extremas, né? Sim. Exatamente. Daquela euforia, da coisa da urgência e emergência e a calmaria da zona rural, viu? Então, dos dois polos. O que tem de diferente assim no PSF rural do PSF urbano? Eu acredito que a população, no geral, o acolhimento que ela nos dá é totalmente diferente. Inclusive, teve uma situação... eu achei muito interessante, porque virou até piadinha com as minhas colegas lá do PSF. Uhum. Que foi justamente, nós fomos fazer uma visita domiciliar, um lugar distante, precisamos atravessar numa balsa, atravessar o rio, chegar do outro lado, na casa de um senhorzinho, conhecido lá como o seu Zequinha. E nele, conversando com a família e tal, aí apresentando a família com a equipe e tal, a agente de saúde tira uma foto. E nessa foto, depois, ao postar nas redes sociais, acho que é meio clichê, mas diz assim, né? Namore com alguém que te olhe como sou Zequinha olha para o enfermeiro. Então, o acolhimento deles é muito diferente. É algo tipo assim, minha casa é muito humilde, muito simples, tá vindo aqui alguém já formado, alguém graduado. Olha que honra que estou recebendo alguém assim na minha casa. Uhum. Então, o acolhimento é totalmente diferente, é gostoso. Sem contar as paisagens, né? Inclusive, agora, a época de florada do IP, de frente com a minha unidade lá no distrito, os IPs realmente floridos, todo de amarelo, literalmente fica como se fosse uma obra, uma obra do Criador mesmo. Não, aí você deve ficar admirado com aquilo ali, né? Cara? Sim. E essa loucura do SAMU, cara, como é que é pra você estar atendendo assim, essa loucura do SAMU aqui na região nossa aí? Então, aqui na nossa região, a gente teve bastante situações, bastantes histórias. Algo que é interessante de se pontuar é justamente a questão do acionamento do serviço, porque infelizmente é uma queixa não só nossa da parte do suporte avançado, mas principalmente do suporte básico, aquelas ocorrências que a pessoa, não sei se tem a finalidade de simplesmente chamar um transporte, de pensar que é só um transporte, e ter que empenhar uma ambulância realmente de importância, uma ambulância com vários equipamentos de unidade avançada, para uma ocorrência que às vezes é boba, assim dizer. Não desmerecendo, né? Mas simplesmente como se a gente brinca, como se fosse um SAMUber da vida.
Samuver me pegou. Mas você tava comentando comigo lá no off que esse dia pra trás você atendeu... Você falou que você tá com o recorde de ocorrência mais idiota. Qual que foi essa ocorrência mesmo? Então, bem lembrado. Porque teve uma ocorrência uma vez, a gente foi empenhado, nessa época eu estava trabalhando na base de Machado, e a gente foi empenhado para uma queda da própria altura. E ao chegar no local lá, realmente tinha um indivíduo de frente com o endereço, sentado à beira da guia. E ao atendê-lo, falou, ó, você é o fulano de tal? Sim, sou. Você que acionou a gente, acionou a ambulância? Sim, foi eu. Mas o que aconteceu? Não, aqui eu só chamei vocês para vocês me vestir uma camisa. Sério. É sério? É sério. É sério. Por incrível que pareça, é sério. E nisso, não acreditando dessa maneira também, pedi, não, mas o que é para a gente fazer? Quero que você veste a camisa em mim. E aí, naquele momento, também desacreditando de tudo, liguei na regulação, passei o caso para o médico regulador, e o médico regulador, não, mas ele me falou outra coisa, não sei o quê, andou falando outras palavras, mas assim, foi uma das ocorrências mais idiotas da qual eu já fiz. Meu Deus. Jesus. Dá um nervoso em questão da pessoa desperdiçar o tempo do SAMU com ocorrências desnecessárias? Eu não diria nervoso, eu diria frustrado. Porque também já aconteceu situação assim, coisas simples e ao mesmo tempo precisar de algo urgente. Uhum. Já tive ocorrências em que a ambulância foi deslocada para algo simples, né? Ao chegar naquele local, era um local distante, era rural também, né? Difícil de localizar, de achar. E enquanto a gente estava lá nesse local atendendo na zona rural, houve um acidente grave num trevo da cidade. Nossa. Então, e só tinha uma ambulância na cidade, que era o suporte básico. Então, só tinha uma ambulância, estava empenhada lá na zona rural e teve um acidente grave no trevo, a qual realmente precisava. Então, por isso é importante, acho que a gente destacar, de saber a forma de acionamento do serviço. Sim. Em cidades maiores, que tem um número de ambulância maior, ele vai ter uma classificação com... Você falou que tem ambulâncias que são totalmente equipadas para um socorro. Tem ambulâncias mais simples, que seria para essas ocorrências mais corriqueiras? Sim. Aqui, como Alfenas. Alfenas, a gente tem 2 tipos de ambulância. A gente tem a ambulância suporte básico e a ambulância suporte avançado. Uhum. Assim como lá na cidade a qual eu trabalho, de Campo Belo. Temos também uma suporte básico e uma suporte avançado. Basicamente é isso. O suporte básico vai para atender situações mais simples, mais corriqueiras, algo mais comum mesmo, né? Pelo próprio nome ser básico. E a gente do suporte avançado fica com as ocorrências mais complexas. Algo que realmente exige mais instrumentos, mais equipamentos, mais habilidades técnicas. E aí, entre profissionais, o suporte básico, a gente tem o condutor e temos o técnico de enfermagem. No suporte avançado, ela é composta por um condutor, um enfermeiro e um médico. Então, a descrição, na hora que eu ligo para o SAMU para falar de uma ocorrência, a descrição do que realmente está acontecendo vai fazer a diferença na seleção dessas ambulâncias e dos profissionais que vão ser selecionados para enviar. Isso. Por isso a justamente. importância de não mentir na hora dessa conversa, né? Com certeza. E da mesma forma, às vezes numa ocorrência extrema, aquela pessoa às vezes mais calma no local. Porque quanto mais informação conseguir passar para a regulação, além de empenhar a melhor ambulância, consegue passar para nós a melhor forma possível e ele já vai meio preparado porque a gente vai encarar. Entendi. Entendendo. E quando que eu efetivamente tenho que ligar para o SAMU, né? Porque ainda que seja essa questão de suporte básico, né? Ela tem que ter ali uma certa... Como é que eu posso dizer assim? Uma certa ocorrência... Uma certa gravidade ali, né? Então, quando que eu tenho efetivamente ligar para o SAMU? Então, basicamente são as situações de urgências e emergências. Dentro dessas, a gente pode entrar uma crise realmente hipertensiva, com a pessoa passando mal, uma possibilidade de um infarto, que são aquelas questões de dores no peito, dores na nuca, acidentes mobilísticos, uma hemorragia, um trabalho de parto. Então, tudo relacionado com coisa basicamente que não dê para esperar. Em resumo, seria isso, que realmente é bem abrangente cada situação. Mas, em resumo, é aquilo que não pode ser esperado. Exatamente, né? Então, assim, e evitar também, né, chamar o SAMU para ocorrências que não sejam disso. Porque, igual você falou, às vezes você pode estar numa ocorrência à distância, né? E aí você... uma outra ocorrência que precisa de um acidente, igual você falou, um acidente no trevo, a pessoa tá ali na beira da morte e não conseguiu uma ambulância
com a UTI ali necessária para fazer esse socorro, né? Sim. Essa transferência de paciente entre hospitais é vocês que fazem também ou não? Alguns casos, sim. Uhum. Então, não são todos. Aqui no CISU, se não me falha a memória, tem alguns critérios que se enquadram ou não no transporte do SAMU. No CISURG tem outros critérios, mas basicamente, sim, são uma transferência entre unidades, que a gente fala, né, intersetoriais, e justamente com essa função de levar, às vezes, o paciente em um estado crítico para um hospital referência a qual dê uma condição melhor para ele. Uhum. Um exemplo, assim, bem fácil para a gente. Tudo que não tem coisas cardíacas, uma pessoa infartou, precisa fazer uma coronoplastia, algo nesse sentido. Aí a nossa referência é Poços de Caldas. Então, aí a gente pega o paciente todo aqui na nossa região, vai para Poços de Caldas. Na minha região, acaba sendo a cidade de Formiga. Uhum. Então, pacientes relacionados à questão de um infarto, problemas coronarianos, a gente direciona para Formiga. E assim, tem cada cidade tem o seu centro de referência, dependendo do que for a ocorrência em si, né? Entendi. Você comentou que pressão alta pode ser um caso para a gente chamar o SAMU. A gente leva em consideração que a partir de 18 a máxima já é recomendado procurar um centro de saúde. A partir de quanto que é recomendado chamar o SAMU? Um valor específico realmente acaba não sendo, como posso dizer, simples. Porque o 18/10 a gente acaba num pronto atendimento, ali começa a intervenção medicamentosa. Uhum. Só que eu preciso de ter mais sintomas. Entendi. Então, às vezes, vai ter uma cefaleia intensa, uma dor de cabeça mais intensa, aquele aperto no peito, uma dor na nuca. Esses são sintomas que me forçam a ter realmente um critério de uma crise hipertensiva, ou seja, de uma emergência hipertensiva. Entendi. É que não necessariamente vai ter sintomas, né? Sim. Então, se passar de 18, o recomendado seria procurar um hospital ou chamar o SAMU se tiver com sintomas. Isso. Certo. Seria o melhor indicado, mais indicado. Exatamente. E a questão acerca de picadas de cobra, assim, como é que é lidado com isso? Pode ser pelo SAMU também? Pode. Inclusive, teve uma situação comigo na época, eu não estava no atendimento pré-hospitalar, realmente eu estava num pronto atendimento. E a história ficou, digamos assim, mais intensa pelo fato de ter sido uma criança. E foi se complicando a hora que a gente começa a ver toda a história em si. Era uma criança, infelizmente, numa condição social baixa. Ela morava na zona rural. Por critérios de fome, ela falou, pensando consigo, vou naquele bananal ali, deve ter alguma coisa para me comer. E nisso, ao que ele adentrou no bananal para tentar pegar alguma coisa para ele se comer, ele só ouviu um barulho arrastando pelas folhas das bananeiras e uma picada. Ele deu entrada para nós no pronto atendimento, relatando, um lagarto me mordeu. E realmente, pelo tamanho da distância das perfurações da presa do animal, era um animal grande. Tinha mais ou menos uma distância de uns 5 centímetros entre presa. Era um animal grande. Tá doido. Mais ou menos. E realmente era um animal grande. E nisso, acho que foi uma das situações acho que mais complexas a qual eu passei. Porque era uma criança de uns 8 anos, e você vai vendo que por questão do veneno, da toxina do animal, ela foi progredindo, foi evoluindo mal. E aí na sala vermelha, ficando mais complicado, exames laboratoriais, e aí chega o resultado do exame laboratorial, dá o sangue incoagulável. Nossa. E foi, sim, ele foi realmente piorando o seu quadro. Nessa época em especial, tinha um colega que esse dia foi meio tenso. Pelo fato de que, não sei se ele não se importou, se ele não se entendeu, se ele não quis encarar. E algumas vezes eu tinha que ficar realmente procurando ele no quarto de repouso. Então, enquanto eu com as técnicas de enfermagem, a gente estava pulando miúdo lá, vira e mexe, tinha que voltar lá. Fulano, o senhor vai fazer isso? Fulano, posso pedir isso? Fulano, vamos fazer tal medicação? Tipo, a gente tinha que ir meio que tentando conduzir ele, ou induzir ele a fazer algo. E aí, o ápice da história foi que na última vez, na hora que eu peguei o resultado dos exames, estava lá, incoagulável. O menino começou a ter hemorragia gengival. Por onde a gente puncionou ele, começou a ter hemorragias. Aí eu fui chamar ele pela última vez. A hora que eu adentrei o quarto, comecei a ouvir a musiquinha do Super Mario Bros.
o abençoado, para não dizer outra coisa, estava simplesmente jogando. Enquanto eu e toda a equipe de enfermagem estava lá, pulando miúdo na sala vermelha. E aí foi essa situação que a gente precisou acionar o SAMU para uma interceptação. O que eu fiz? Combinei com o condutor, colocamos a criança na nossa ambulância, foi algo meio arriscado, mas eu tive que fazer isso mediante a toda a cena em si, né? A falta de suporte de onde você Pela estava. falta de suporte. E aí a gente, literalmente, na minha cabeça, eu falei, que pôr meu corém na reta, mas eu vou salvar esse menino. Colocamos ele, acionei o SAMU. Aí, nesse caso, realmente é necessário um centro de referência. Na nossa região aqui, o centro de referência acaba sendo o Alzira Velano, né? De tudo que é acidente ofídico. E nisso, coloquei dentro da minha ambulancinha branca, ambulancinha comum do município, sem suporte basicamente de nada. Acionei o transporte e pedi interceptação. E eu lembro que a última fala, que eu já estava saindo com a ambulância, a última fala foi: estou indo pelo trevo de serrania, por serrania. E caiu a ligação, meio da estrada e tal, e foi Deus nos acuda e o Criador nos abençoou, que deu tudo certo. Encontrei com o suporte avançado, inclusive na época o enfermeiro lá era meu professor, né? Tinha sido meu professor. Passei o caso para ele do que aconteceu. O médico que estava junto já avaliou a criança, já pegou, já embarcou a criança dentro da unidade de suporte avançado. E nisso já virou para o condutor e falou: vamos em código vermelho. E aí que eu lembro da cena, realmente a ambulância só deu meia volta e disparou em código vermelho, ou seja, como a gente brinca, infundiu diesel mesmo, que foi o melhor líquido naquele momento, até chegar no hospital. Depois, com feedback do que aconteceu, de tudo ocorrido, no momento lá, o menino já foi para a sala de procedimentos, ele precisou passar por uma fasciotomia, porque a perna começou a inchar demais. Para não fazer a síndrome compartimental, ou seja, haver pressão e comprimir os vasos, se faz realmente incisões. São uns cortes na Isso, lateral? São cortes nas laterais daquele membro, né? Devido ao inchaço. E depois, de um tempo depois, vamos perguntar: o que será que aconteceu com esse menino? Pela graça de Deus, né, correu tudo bem. Hoje em dia, ele tem uma certa, não diria atrofia, mas tem uma diferença entre os membros. Mas pela misericórdia do Criador, aí, ele tá vivo lá na cidade de Campestre, tá fazendo arte lá. Graças a Deus. Graças a Deus. Nossa, mas Graças à sua agilidade também, né? Em retirar. Sim. E quando a gente não sabe o que picou, por exemplo, assim, você falou que foi uma cobra, mas provavelmente a gente sabe que a gente precisa da espécie e tal. Vocês não tinham essa espécie assim. O que faz tinha nessas espécie horas? Largato. Tinha achado que era um lagarto, na verdade, né? Assim, o ideal, que é o protocolo, é justamente levar o animal, que seja um escorpião, que seja aranha, que seja serpente. Porque dentro da serpente a gente tem 3 tipos de soros, né? Que é o crotálico, o brotópio e o da coral. E devido a isso seria interessante. Só não pode fazer que nem acho que até meme, né? Que o cara chega na recepção e joga a cobra lá no meio da recepção. E inclusive já aconteceu em uma unidade, não lembro aonde. Você tá de sacanagem, que o cara chegou e jogou a cobra na unidade. Sim, chegou dentro de um saco assim, que cobra que foi? Foi essa aqui. Jogou a cobra, abriu a cobra lá no meio da unidade lá, a recepção, a enfermagem, todo mundo correu. E o animal tava vivo. E eu não lembro qual espécie, não sei se era uma cascavel ou se era uma urutu. Mas era um animal peçonhento. Mas ele fez por falta de conhecimento? Não, porque justamente por o fato, né? Precisa levar a espécie para identificação. Não, mas ele soltar ela foi... Então, pode ter sido por falta de conhecimento, pode ter sido, às vezes, no calor da emoção, de criar... Aqui identifica logo esse negócio aqui. Eu tô meio picadinho. Foi estranho aqui. Senão eu vou morrer. Mais ou menos assim. Meu Deus, ele colocou outras pessoas em risco, né? Sim, sim. E assim, o ideal realmente é levar o animal, saber identificar o animal, preferencialmente que ele vivo, né, devido à questão do animal, não matar, porque também ele é importante na nossa fauna, né? Então tudo tem as suas situações, mas sim, para identificação, para agilizar de forma mais rápida o soro antiofídico, né? Que aumenta Esse negócio de chupar picado de cobra, não pode. Não, assim, não tem comprovação científica disso. Realmente acaba sendo algo no popular mesmo. O ideal é o quê? Sofrer um acidente ofídico é tentar ficar o mais calmo possível. Por mais que seja difícil, porque a toxina está no corpo. E quanto mais agitado ficar, mais nervoso ficar,
aumenta a minha frequência cardíaca. Aumentando minha frequência cardíaca, aumenta a distribuição da toxina no organismo. Então, realmente, o ideal é tentar o mais calmo possível. E o transporte para o meio de referência é mais rápido também. Entendemos. Meu Deus. Você falou uma vez que teve uma ocorrência na roça que a ambulância zerada bateu na vaca. Como é que aconteceu isso? Não, isso é recentemente do consórcio. Ainda está sendo investigado o que houve, mas sim, foi uma VTR aí novinha. Acho que, se não estou enganado, acho que é o 2º ou 3º dia, e durante uma transferência num período da madrugada, ela sofreu um acidente, né? Que um animal na pista. Inclusive, está sendo muito comum isso. Recentemente, acredito que há mais ou menos um mês e pouco, aqui entre Paraguaçu e Elai Mendes, teve, acho que um acidente, que alguém bateu também num animal. Então, acaba sendo até de utilidade pública a quem tem animais desse porte, de cavalo, de vaca, que cuide, né? E aí, depois do imprevisto, aí, aquele famoso ditado, né? Filho feio não tem pai, né? Aí ninguém vai querer tirar o animal, ninguém vai falar, é meu e tal. Então, realmente, a prevenção é a melhor a se fazer. E deixa eu te falar, você falou uma questão sobre acidente. Como é que funciona essas ocorrências de acidente? Como é que é para feito esse atendimento? Como é que é distribuído esses atendimentos? Basicamente, vai de acordo com o relato em si. Então, é aconselhável, naquele momento do acidente que ocorreu ali, a pessoa mais calma possível no momento acione o serviço. Por quê? Sábado, agora, inclusive foi no meu plantão, entre Campo Belo e Formiga, houve um acidente. Só que a pessoa que acionou o serviço, acionou de forma tão, não sei se no calor da emoção do momento ali, e foram empenhadas 4 viaturas. Foram empenhadas 4 ambulâncias. E pelo relato a qual ele disse na regulação, condizia sim, realmente empenhar 2 suporte avançado, 2 suporte básicos. Que na regulação ele falou, houve um acidente, só tem um carro na pista, 3 carros não se veem, não sei para onde estão esses carros, e tem coisa de criança espalhada aqui na pista. Meu Deus. E aí realmente foram empenhadas 4 ambulâncias para esse local. Chegando lá, a minha ambulância tinha sido a última a ser empenhada, a hora que eu cheguei lá as outras 3 já estavam. E aí o médico, o primeiro médico que chegou no local, ele falou, não, tranquilo, foi só um carro só e só tem uma vítima, pode ir embora. Então, é interessante, realmente, numa hora do acidente, o mais calmo do local ali é acionar o serviço. Por quê? Vou saber acionar direitinho, realmente, tantas vítimas, tem vítimas assim, 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 precisa do apoio do Corpo de Bombeiros para desencarcerar. Aqui na nossa região agora está tendo essa nova empresa, que as ambulâncias deles já são equipadas com equipamento de desencarcerar. Então, sim, aqui na nossa região está bem estruturado a nível desse... O que seria desencarcerar? Praticamente, a vítima, ela teve o acidente. Na deformação do carro, ela não consegue se sair do veículo, ou a gente não consegue extrair ela. Ela fica presa na ferragem. Tá. Eventualmente, ela fica encasulada ali. Aí precisa realmente de equipamentos para cortar todo o veículo. Entendi. E qual que foi assim, a ocorrência mais assustadora que você viu assim, de acidente? Ou você viu uma toda semana que toda hora bate um recorde? Não, sim, sempre tem uma ocorrência ou outra. Mas, em especial, tem uma que me marcou, que foi na realidade, foi na zona rural de Machado. Um Fiat Uno, era uma mãe e 2 crianças no veículo. Ela, não sei porque, se foi poeira, se foi sol, ela saiu da pista, e no que saiu da pista, ela encapotou seu veículo. Só que depois, com a polícia, ao averiguar a distância do barranco, dava mais de 300 metros. Eu chegava na beirada do barranco, eu via uma coisa minúscula lá embaixo, que era daqueles Fiat Uno Way, cor de abóbora, bem laranja, então não tinha jeito de você ver lá no meio do mato. E realmente era muito pequenininho. E nessa época, foi uma época também assim, que eu vi que realmente o socorrista ele tem que ter um preparo físico. Que foi uma época que eu com o meu condutor, a gente desceu com um monte de equipamentos, desceu com as bolsas, com oxigênio, com prancha, enfim, todos os nossos equipamentos, até naquele veículo. Chegando lá, infelizmente, a moça já estava em óbito, que ela tinha sido ejetada e tal. E, infelizmente, não tinha muito o que ser feito. E nisso, ali, naquele momento ali, os familiares tinham descido e tal. Não, mas se vocês não podem levar, a gente vai dar um jeito aqui, só empresta os equipamentos para nós, que a gente vai tirar ela daqui.
E nisso falou, nossa, e ela estava com 2 crianças. E aí eu só virei para o condutor e falei, criança? E agora? Não vimos nenhuma criança. E Meu aquele Deus. morro gigante. Aí na cabeça, será que ficou para trás? Será que tá para cima? Será que tá lá pro fundo? Para onde que tá? Ninguém viu. Aí um deles falou, não, teve um rapaz aqui que passou antes, que ele viu o carro caindo, ele já desceu e saiu com essas crianças pela lateral aqui, que tem um outro acesso por onde aqui, pela lateral. E aí o meu condutor falou, ó, aqui a gente vai dar um jeito aqui com a moça aqui, vai avaliar essas crianças para mim. Aí tá eu subindo novamente o barranco, com aquele tanto de equipamento, aquele tanto de peso, algo muito íngreme. E aí por isso que eu volto. Realmente a gente tem que ter um preparo físico, pelo menos uma cardio ali bem legal. Cheguei lá em cima lá do barranco. Ah, onde tá as crianças? Onde tá as crianças? Ah, tá naquela casa. Fui lá. Era um menino mais ou menos de uns 4, 5 anos. E uma neném, digamos assim, de 11 meses. Nossa Senhora. Para um milagre do Criador, a menina, para não falar que não tem nada, fez um esfoladinho na testa. Só tinha aquela marca que algo deu um esfoladinho. Tava na cadeirinha? Tava tudo na cadeirinha, de cinto, questão de segurança. E a mulher, infelizmente, tinha sido ejetada porque realmente não estava de cinto. Então aí, novamente, uma dica de utilidade pública, a questão dos usos de equipamento de segurança de um veículo. Faz toda a diferença para a gente no atendimento. E uma outra também que marcou bem foi a primeira vez que eu vi não sei se eu posso dizer, uma fratura em livro aberto. Que a história desenrolou da seguinte maneira. Uns rapazes estavam de moto e no que eles estavam passando, segundo as vítimas, ele foi olhar uma mulher que estava passando na rua, só que eles estavam correndo muito rápido. E nisso ele bateu literalmente num poste em que a sua perna se enroscou no poste e ele literalmente abriu as pernas, né? Essa foi acho que a mais forte no termo que Em imagem. em imagem. E aí, realmente, fratura em livro aberto, a ponto, para entender o que eu estou falando, é como se realmente, depois, no centro cirúrgico, um dos testículos dele estava dentro do abdômen. Que isso? Então dá para se ter uma ideia do tamanho da pancada. Ah, caralho. Ele tava de carro ou de moto? Moto. De moto. Moto e bateu num poste. Que Nossa boninha do Senhora. caralho. Nossa, que pancada. E aí, Eu tô só imaginando. Nossa, peraí que deu até mal-estar. Nossa, você tá de sacanagem comigo. não, essa Para. foi assim a cena mais forte que eu vi. De sangue, de coisa exposta, vamos assim dizer. Pode Meu continuar, Deus. que eu acho que eu dou conta. Com relação ao cinto de segurança, você falou que qual a diferença quando vocês chegam numa cena de um paciente que está sem o cinto e está com o cinto? O prognóstico depois desse acidente, ele vai ser bem melhor para quem está com cinto de segurança? Com certeza, com certeza. Algumas situações a gente vê que o que basicamente levou o condutor à morte realmente é a falta do cinto. Uhum. Porque geralmente o cinto de segurança em si segura a vítima, impede dela bater com a cabeça no volante, no retrovisor. A questão do uso dos airbags também facilita muito. Do contrário daquele que realmente não está com os equipamentos de segurança. Então, assim, a diferença é gritante. Uhum. Inclusive pra criança atrás ter cadeirinha Sim. ou cinto, né? Porque senão perde uma vida a troco de nada. Sim. A troco de nada. E é comum, a gente vê muito hoje em dia de famílias, mães, levarem, porque é rapidinho, eu vou ali só, não vou pôr na cadeirinha não, vai que na E anda frente com a criança mesmo. solta. Solta, literalmente. Livre, leve e solta dentro do veículo. Nossa. Vou no supermercado ali rapidinho. Infelizmente é comum, a gente vê muito isso. Tem muita ocorrência assim? Até que não, porque eu acho que o criador, acho que os anjos da guarda dos pequeninos tá de Ajuda alerta, bem. tá de sobreaviso ali, então é bem tranquilo. A minha irmã, ela tava no meio, solta, quando eu era pequena. Minha avó freou e ela foi bem no meio, assim, no vão do banco. Ela foi de uma vez na frente. E ocorrência com corte, você já pegou alguma? Por exemplo, a pessoa tava lá manuseando uma faca e se cortou muito profundo. Ou então tá arrancando o dedão, você já teve alguma ocorrência nesse sentido? Amputação traumática, assim, de pegar na cena lá uma amputação traumática, ainda não peguei. Mas de ver cortes assim, já algumas vezes. Onde que você viu um corte assim?
Um que me recorda agora de instante foi uma vez um acidente com motosserra. O quê? Com motosserra. Esse, inclusive, estava lá na cidade de Santana da Vargem. Um município pequeno, aquilo como a gente falou, né? Uma equipe bem estruturada, porém ainda não tendo tantos recursos. Porque também não tem tanta demanda assim. E o rapaz estava podando eucaliptos, que é numa daquelas falhas de uma motosserra, ela foi no braço dele. Deu um senhor corte. Na época eu estava trabalhando com o doutor, não recordo o nome dele. Mas a gente chamava ele vulgarmente de Zé. Ele era de BH. Ô Zé. E nisso ele fez uma senhora sutura ali. Só faltou passar uma argamassa para ficar perfeito. Foi tão perfeita a sutura que ele fez. E deu todas aquelas recomendações. Ó, você vai para casa, vai descansar. Esse braço não vai mexer hoje. Deixa isso aqui quietinho. Isso era mais ou menos na hora do almoço. Quem aparece para nós por volta das 4 horas da tarde? O dito cujo. O dito cujo que os pontos arrebentou. Foi trabalhar. Então, assim, dentro da enfermagem a gente vê muito dessas situações em que a parte do paciente em si, né, o usuário em si, eles também não fazem a parte deles. E aí acaba sobrando. Não, aí você tem que lutar contra tudo, né? O que o paciente tem que fazer, o que o acompanhante, no caso, tem que fazer no caso de acidente, até o SAMU chegar? Em alguns casos, em casos de queimadura, em casos de corte, em casos de infarto. Certo. Ó, no caso de um corte em si, pode ser utilizado de preferência panos limpos, né? Não necessariamente precisa ser uma gaze estéreo, necessita ser uma atadura, enfim, pode realmente ser uma toalha bem limpa, um pano de prato bem limpo, para justamente controlar aquele sangramento no local. Certo. No caso de outros tipos de acidente, sempre está mantendo, a gente fala, via aérea aberta. Se a pessoa está acordada, se está desacordada, o simples fato, às vezes, de hiperestender o pescoço, ou seja, inclinar ele para trás, você já facilita com que aquela pessoa respire. Porque é ao contrário daquela pessoa que inclina a cabeça para frente. O simples fato disso. Mas, de todas as maneiras, sempre acho que acionar os profissionais acaba sendo a melhor forma possível do que a gente arriscar de querer fazer algo. Mas em sangramento, porque o sangue assusta. O sangue... você tem um cortinho, você já fica desesperado. Sim, o sangue assusta. Então, às vezes, a ocorrência que tem hemorragia, realmente a pessoa está totalmente ansiosa, um quadro ansioso ali, e não sabe passar informação, não sabe agir, acaba travando. Mas, basicamente, você tampou o sangue, você consegue trabalhar. Põe uma toalha, põe um pano. E pressiona. E pressiona e segura. Certo. E em casos de queimadura? Queimadura, aí tem que ter uma certa cautela. Porque se for queimadura térmica, realmente pode ser água do morno para um pouco mais frio, né, em água corrente. O perigo da queimadura em relação à questão de controlar essa temperatura com água é o fato de se for com produtos químicos. Porque tem produtos químicos que realmente reagem com a água e aí sim vai piorar o quadro. Entendi. Então, de um aspecto geral, só saber o que é o produto. Se for uma questão térmica, por meio térmico, um fogo em si, apague o fogo, controle a temperatura, gás e pano molhado. Fez bolha, não estourar as bolhas. Algo mais extremos, sempre tomar cuidado. Algo interessante é sempre o fato do segurança do local. Não querer nunca ser o super-herói. Teve uma vez na época que eu aprendi isso lá na adolescência, de um professor de artes marciais, que ele falava assim: antes um covarde vivo do que um herói morto. E às vezes a gente vai querer ser um super-herói de salvar alguém e a gente acaba ficando junto. Isso é muito comum no afogamento, né? Que a pessoa às vezes vai com a intenção de tá afogando, vou socorrer. Eu nado bem, eu consigo. Então são situações que a gente tem que ter esse cuidado, essa cautela. Então a segurança em primeiro lugar. Eu tive uma professora que ela sempre falava assim: eu, minha equipe, os curiosos, né, os transeúntes, e depois a vítima. Então a segurança nossa sempre em primeiro lugar. Entendi. Em caso de desmaio, o que fazer com o paciente até o SAMU chegar? A princípio de tudo, temos que ver o que levou àquele desmaio. Mas vamos supor, a pessoa teve um quadro simplesmente de síncope, né, que é o termo que a gente utiliza. Tentar deixar um ambiente arejado, deixar um ambiente ventilado,
Normalmente, quando uma pessoa cai, junta aqui, vão tudo em cima, né? Os curiosos. A gente pedir para se afastar, ventilar o ar. E aí depois ver, se conhecer a pessoa. Nossa, a pessoa ela é diabética. Será que ela se alimentou? Porque às vezes o desmaio dela está relacionado com uma hipoglicemia. Mas uma hipotensão. Ela passou por uma forte emoção. Será que é uma síncope relacionada com o nível de estresse, de ansiedade? Mas basicamente é esse. Deixar o ambiente arejado e bem cuidado, né? Soltar cinto, deixar a pessoa mais arejada. Muito parecido com a convulsão. Na crise convulsiva, o interessante simplesmente é lateralizar a cabeça da pessoa, colocá-la de lado, para que ela não se broncoaspire. Nunca tentar tirar a língua para ela com a mão, né? Que são aquelas situações que pode ter uma rigidez muscular e a pessoa vier a morder a mão. E a crise vai passar. Normalmente passa. Muito difícil uma crise epilética, uma convulsão assim que ela perdure. Mas normalmente ela passa e aí dá tempo da gente chegar para continuar o atendimento. E no caso da convulsão, deixar só a pessoa bater a cabeça, né? Isso, só proteger a cabeça, afastar as coisas do lado. Conter a convulsão, segurar os membros, vai ajudar ou piorar? É aconselhável só afastar os objetos. Para que ela não se machuque. Para que ela não se machuque. Justamente porque naquela tensão muscular, às vezes, do momento ali, ela pode se lesionar. Que é algo que a gente... É o princípio até da medicina fala, né? Que eu não posso piorar o quadro do paciente. Eu tenho que manter ele daquele jeito para melhor, né? O quadro dele para melhor, não posso piorar ele. Entendi. Você falou muito sobre a questão de afogamento. Ainda tá tendo muito afogamento na nossa região ainda? E você já atendeu alguma ocorrência assim também? Eu tive 2 ocorrências de afogamento. Uma pelo SAMU e outra num pronto atendimento. A do SAMU foi em termos mais simples porque eu tinha equipamentos, tinha um profissional habilitado, tive o prazer de trabalhar com o Dr. João Lucas. Assim, o cara foda, com perdão do palavreado. Não, pode falar com vontade. Cara muito bom. Tava ele e o Éder, que a gente conhece lá juntamente com a Gabi, que a gente chama ele de Pardal, né? Tava nós 3 e teve um afogamento aqui na balsa, indo para Campo do Meio. Sei. Eu não lembro o bairro lá, mas naquela balsa teve um afogamento ali. Chegamos no local, os familiares, o povo lá realmente já tinham tirado ela da água. E nisso fizemos todo o procedimento do suporte avançado, né? Intubação, medicação para manter ela estável. Deixamos ela no Alzira Velano, realmente redondinha, como a gente usa o termo, né? Perfeitinha, com acesso, já correndo medicação, entubada, ventilação mecânica, enfim, perfeitinho. Agora, uma outra situação sem a mesma questão do equipamento, geralmente acontece naqueles locais que não temos os equipamentos, né? Não temos os materiais, temos pouco recurso, e é lá que acontece realmente os BOs maiores. Eu trabalhei num pronto atendimento, que na realidade o enfermeiro ali, ele mais era o gerente do serviço. Nossa Senhora. Ele ficava, no caso, minha função ali era só gerenciar. Eu dava um apoio para os técnicos na hora que precisava e ficava ali na questão de ficha, triagem, bem algo tranquilo. Nesse dia eu estava na recepção. E aí eu lembro de uma mãe chegando com o menininho nos colos, todo realmente desfalecido já, e simplesmente jogou para mim assim, ó. Ele afogou. E ficou uns 20 minutos debaixo d'água. E literalmente jogou o menininho nos meus braços. Era uma criança, eu acredito, pelo tamanho, uns 3, 4 aninhos. Que Nossa isso! Senhora. E aquele simples detalhe, né? A mãe estava na casa, era um açude. E nesse açude, a mãe vendo a criança da janela. E aí fica a ressalva também. Criança a gente tem que ter muito cuidado, principalmente em locais de água. E agora o verão tá começando, o calor tá começando, o pessoal tá indo pra piscina, pra beira de água. Reforçar muito a atenção com crianças. E nisso, ela jogou a criança nos meus braços, fomos lá pra sala de emergência. O colega médico ainda estava atendendo aquelas, eu não diria ocorrência, mas aqueles atendimentos de postinho. Corriqueiros. Aqueles probleminhas que poderia esperar o PSF, mas vocês querem o pronto atendimento, né? Porque o pronto atendimento vai ser mais rápido. Vale a orientação acerca disso, né? Da gente saber a hora de eu procurar realmente o pronto atendimento, a hora de eu procurar o PSF. E nisso, a doutora estava atendendo lá ainda. Fui eu com minhas técnicos para a sala vermelha. E lá começamos todo o processo de tentar reanimar, tentar aspirar, o que deu para aspirar.
naquela trabalheira mesmo. E aí, o mais gostoso da urgência e emergência, isso eu aprendi com uma professora, que diz justamente o quê? Criança em urgência e emergência, ela tem que estar chorando. Criança quieta é ruim, dá ruim. E aí a criança quietinha, e de repente, ela vomitou um tanto de água lá, começou a chorar, falei, beleza, agora tá tranquilo. Posso respirar? Posso respirar, agora tá tranquilo. Agora tá tudo normal. Agora tá tranquilo, tá Como tudo normal. você mantém a calma, que acho que é o ponto mais importante em todo o caos que é o SAMU? Aí eu acredito que deva ser questão realmente de você saber gerenciar suas emoções. Eu não saberia. Nossa. Eu já entrei em desespero. A criança afogou. Alguém chama o SAMU. Alguém chama o médico pra mim? Alguém chama o médico pra mim? Alguém me substitui aqui, Eu ia ficar sentado na cadeira assim, tipo assim. Eu não tenho capacidade também. Eu não tenho capacidade psicológica por isso, não. Acredito que vai ser a questão de gerenciamento de emoções, você saber controlar suas emoções. Porque durante o atendimento, sim, ali, a gente tem que ser um profissional, né? Uhum. Então tem que atender e de forma alguma posso esquecer que aquela pessoa ali, aquela vítima ali é o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o amor de alguém, é o filho de alguém, né? Então jamais esquecer isso. E aí depois, porque as ocorrências mais difíceis são geralmente com crianças. Faz todo o atendimento e tal, aí depois a gente atendeu, entregou lá, a gente dá aquele adrenalina, dá uma acalmada, aí às vezes bate aquela emoção, fala, nossa, poderia ser meu filho, poderia ser minha mãe, poderia ser alguém que eu conhecia. E aí sim, nesse momento, que aí, depois que encerrou tudo, que aí, acho que aí entra o lado mais humano nosso, né? Que é a sensibilidade nossa, de entendermos, nossa, poderia ser alguém meu, né? Alguém dos meus. Acho que você saber gerenciar essas emoções faz com que você lembre de tudo que precisa fazer, né? Sim. Pra não esquecer nenhuma etapa, pra realmente salvar aquela vida. Porque a gente baseia-se tudo em protocolos, né? Então, eu vou seguir um protocolo, um passo a passo, Nossa, um ABC. Você tem um livro dentro de você Mais de ou menos. protocolos. Tem que decorar todos os manuais, todos os protocolos. Nossa ali. Senhora. Eu já teria perdido desde o início, decorar protocolo. Eu já falo, fudeu, eu já não conseguiria mais. No caso de afogamento, se é uma região distante ou até o SAMU chegar, não é indicado que as pessoas se arrisquem para salvar o outro, mas como se for possível, o que tem que fazer logo de tirar uma pessoa da água? Assim, Tá. eu aconselharia, salvo aquelas... Porque hoje em dia, dentro do protocolo de RCP, né, de ressuscitação cardiopulmonar, substituiu-se a respiração boca a boca, né? Então não existe isso, salvo, óbvio, aquela exceção. Eu conheço a pessoa, é minha esposa, é meu filho, é meu marido, é minha mãe, aí... Querendo ou não, Tirou por uma questão até do Covid? Não diria Ou foi nem tanto antes? por Covid, bem antes mesmo. Mas é por questão das doenças transmissíveis, né? Ah, sim. Tipo um HIV, uma hepatite. Então são doenças mais graves que aí acabou sendo mudado esse protocolo. Num afogamento em si, literalmente tirar esse líquido da pessoa, né? E uma das formas de tirar seria realmente a aspiração. Mas aí como não temos, né? Aí acabaria sendo improvisando isso. Entendi. Literalmente aí volta aquela velha lá atrás dos protocolos da respiração boca a boca. Entendi. Mas aí essa parte de resgate em si, mas é o pessoal da Cobom que tá mais Vocês dentro entram a disso. partir do momento que já tá fora da Já água. tá fora da água. Para fazer o ressuscitamento se a pessoa já Isso, perdeu. se houver necessidade. Os cursos de primeiros socorros vão auxiliar a população em ter um preparo, até para saber se portar em situações de perigo, em situações de encontrar alguém em perigo? Ao meu ver, em relação à população no geral, sendo possível, né, se eu tivesse esse poder, eu colocaria primeiros socorros como disciplina na escola. Do mesmo jeito que eu tenho que aprender matemática, português, tem as suas importâncias, eu acredito que primeiros socorros, juntamente com a educação no trânsito, deveria ser disciplina escolar. Lá dos petitinhos, ensinar os pequenininhos lá sobre isso. Porque faz muita diferença. O fato só de conseguir identificar um problema, eu conseguir identificar uma parada cardiorrespiratória e saber dar os primeiros atendimentos ali, muda o meu prognóstico depois para o suporte avançado. Um exemplo que aconteceu aqui de um atendimento nosso. Inclusive foi aqui em Alfenas. Para mim, no condutor lá, falou, nossa, essa foi um atendimento, coisa de filme, coisa de cinema que nós fez aqui. Por quê? Conseguiram identificar rápido uma PCR
e conseguir agir rápido nos primeiros atendimentos, até a gente chegar. Por isso que é importante a gente identificar essa parada cardiorrespiratória. Tinha alguém preparado ali. Tinha alguém que conseguiu identificar ali e já iniciou ali. Aí, em seguida, chegaram o Corpo de Bombeiros e, em seguida, nós chegamos para dar o apoio ao Corpo de Bombeiros. Por que é importante isso? Estudos comprovam que a cada minuto em PCR, você perde 10% da questão cerebral. Ou seja, se eu demorar 10 minutos para iniciar a RCP, eu posso até trazer aquela pessoa, mas o seu cérebro já não está legal. Às vezes ela volte, mas tem uma morte cerebral. Uhum. Então, quanto mais precoce eu conseguir identificar, mais precoce eu conseguir intervir, a chance de sobrevida dessa vítima é muito maior. Isso, inclusive, está naqueles elos da American Heart Association, que é identificação precoce, acionamento do serviço de emergência precoce, compressões rápidas e fortes e, em seguida, desfibrilação, que aí a gente chegaria, né? E o interessante sobre isso que é uma música chiclete, que daria fácil para você, mas como que eu tenho que saber? Que profundidade eu tenho que saber? Como que é essa compressão? Literalmente é no terço médio do externo. Mas o que vinha a ser isso? Seria o osso que a gente tem no meio do peito, né? Bem no meio dele. Comprimir forte e rápido, como diz no American Heart Association. E aí aquela música, eu acho que não é da época de vocês, né? Que é uma música daquela do Bee Gees. Stay Our Life. Se você quiser cantar, pode ficar à vontade. Perdão, não vou. Me riscarei com essa. Mas é aquele refrão que diz, né? Ha, 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 stay alive. Que justamente é a quantidade que eu tenho, o ritmo das batidas que eu tenho que fazer a compressão. Bee Gees salvando vidas desde 80. Bee Gees salvando vidas. Justamente. E aí, identificaram rápido essa PCR, começaram a intervir rapidamente, e nisso chegaram a Cobom, e aí o detalhe, isso foi dentro de uma igreja. Nossa! Segundo detalhe, estavam em missa, era um senhorzinho que estava na missa, dentro daqui da igreja, e nisso ele realmente teve uma síncope que evoluiu em PCR dentro da missa. E aí nisso identificaram rápido, começaram a intervir rápido. A Cobom chegou, começou a RCP já como se fosse um suporte básico, né? Com ventilação, com UDEA, compressão. E assim, em seguida, chegou a gente do suporte avançado. Ali, eu creio também que o pessoal da missa ali ajudou também a gente nesse aspecto. Porque em momento algum parou-se as orações, né? Em momento algum ali parou-se a reza. O padre continuou celebrando as orações, celebrando as intervenções ali, né? Pedindo ao divino um apoio, e a gente literalmente em cima daquele senhor. O médico entubou, ventilação mecânica, colocamos todos os aparatos, né, os equipamentos, e aí no último ciclo, que a gente também vai indo até ou exaustão da equipe, ou a gente vê, não, realmente não tem mais o que intervir, já passou muito tempo e realmente não dá. Se ele voltar, ele vai voltar com sequela. E aí, no último instante, o doutor só acenou para mim e falou, é o último ciclo. Depois a gente avalia. Senhora. E aí, nada ainda, fomos indo, nada. E no último ciclo, agora se não tiver recobrar a circulação espontânea, a gente vai parar. Vamos declarar o óbito desse senhor. E a hora que ele foi ver, terminou o ciclo, tudo certinho, a hora que ele foi ver, aquele espanto, né? Opa, voltou. Ele tá tendo batimento espontâneo, colocou a mão na carótida, tá pulsando. Opa! E aí começou todo aquele aparato da gente se preparar para o transporte, ir rápido daqui, coloca o senhorzinho na maca, aquele tanto de equipamento em cima da mãe dele, colocamos dentro da ambulância. E aí nesse ponto que foi que o condutor achou que realmente foi uma cena de filme. Porque uma das poucas situações realmente de emergência que a gente pode, não diria respeitar as leis de trânsito, né? Mas aquela situação que a gente pode correr um pouco mais, agir de uma certa forma dentro da segurança, mas com agilidade. Com agilidade. Aqui naquela avenida principal, como que chama? Eu esqueci o nome dessa avenida que sai aqui no Alzira. Lincoln Vestim, nessa avenida. E aí a gente teve que, em momentos, entrar na contramão, andar entre os canteiros ali na contramão. Enfim, para o condutor foi uma adrenalina, porque até então ele não tinha trabalhado no suporte avançado. Tinha sido o primeiro plantão dele no avançado. Meu Deus, foi emocionante. Já tacou ele e falou assim, não, você
Acho que você tá com tempo, vai, me mete. Tipo isso. A gente não tem muito disso, né? Não temos tanto tempo para pensar, mas é agir. E aí nisso foi rapidinho e tal, aquela adrenalina. Depois chegamos, deixamos ele ali no Alzira Velano, realmente com os batimentos próprios dele, né? Sem precisar de compressão. Eu não sei o que foi depois, mas sim, conseguimos deixar ele com vida dentro ali do Alzira Velano. E aí realmente aquela cena, dentro de uma missa, o padre rezando, o SAMU e bombeiro, e deixamos ele vivo depois, no final da história. Vocês conseguem ter um feedback depois do que aconteceu com esses pacientes ou nem sempre? Nem sempre. Deve ser angustiante, pô. Você trabalhou lá. Mas quando é um caso muito complicado, vocês buscam saber? Sim, a gente às vezes tem algum colega que fala, porque o difícil é saber para quem eu deixei, né? Ah, tá. Porque às vezes a pessoa a qual eu deixei, que assumiu aquele paciente, não é conhecido da equipe. Entendi. Mas quando é alguém conhecido da equipe, a gente fala, e aí, doutor, o que aconteceu lá? Ou alguém da enfermagem, como que evoluiu aquele paciente? O que aconteceu? Inclusive tem uma história também, essa não foi comigo, foi com o condutor, mas achei muito emocionante da parte dele. Algo parecido, o senhor entrou em PCR, eles conseguiram reverter aquela PCR, e o condutor que trabalha lá, o Jefferson, que trabalha comigo em Campo Belo, a equipe reverteu essa PCR, aí tempos depois ele foi deixar um paciente lá na Santa Casa de Campo Belo, e nisso tinha o açougue de frente com a Santa Casa. E nisso ele viu aquele senhor lá vindo pro lado dele, aquele aspecto, mas me é familiar, conheço, parece que parece que não. Veio até ele, deu um abraço nele, deu um agrado, né, pra ele lá. E aí a hora que caiu a ficha dele, ele realmente ficou estático, não soube o que fazer. Tipo, imagino eu que naquele pensamento, falando, nossa, ele tá aqui e tá vivo aqui e foi por minha causa. Eu consegui ajudar ele a tá aqui, né? Eu acho que isso que é o gratificante de ser socorrista, que a gente acaba sendo a ponte, muitas das vezes, entre a vida e a morte. Exatamente. Então a gente tá ali para trazer, às vezes, muitas das vezes, o cara que já foi para cá. Então a gente acaba sendo a ponte de ligação, né, entre os mundos. Meu Deus. E uma pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: parto, você já teve que chegar a fazer lá na hora, na correria? De certa forma, foi uma da única ocorrência que eu realmente não fiz. No começo de tudo, quando é novidade, a gente quer, né? Porque, eu vou fazer aqui o parto. Uma porque realmente é divulgada, até mostrado nas redes sociais do consórcio, base tal fez e tal, enfim. Eu confesso que depois de alguns treinamentos e algumas capacitações que eu fiz em relação às intercorrências gravídicas, não quero fazer, não. Por quê? Qual que é o problema do parto? Não, se nascer tudo bonitinho, beleza. Porque o Criador é perfeito, então vai sair perfeito. Então, nasceu perfeito, tudo bem. O problema é se vir complicado. Com todo o perdão do palavreado. Apontou lá a cabeça da criança para nascer? Beleza. É só se você fazer algumas técnicas ali, ela vai sair. O problema é ser uma perninha, ser um bracinho. Que é realmente uma intercorrência gravídica. Aí o negócio fica mais estreito. Então, num jogo de azar assim... Nesses casos é melhor contar com o motorista. É melhor... Como diria a minha professora Andréia, o melhor líquido é diesel. Infunde diesel e corre. É mais seguro. E casos de, infelizmente, assim, que a gente tem que tratar de autoextermínio, vocês chegam a atender também algumas ocorrências nesse sentido? Da pessoa que tentou autoextermínio? Vocês já chegou a atender algum caso nesse sentido? Assim, todos os casos, inclusive é interessante o tema, porque é o Setembro Amarelo, né? Que a gente trata sobre esse assunto. Justamente de dar uma cobertura, de dar um apoio para a pessoa que às vezes tem esses uns pensamentos contrários, né? São realmente muito importantes sobre isso. O atendimento em si, eu nunca cheguei a pegar ele, digamos assim, no meio. Eu sempre peguei já com o fato consumado. Então, que ele realmente, a gente vai ali só para contestar que realmente o indivíduo conseguiu. O empenho dele foi realizado com sucesso. Eu nunca cheguei a pegar, assim, a pessoa já com a ideação, já com uma situação no meio do caminho, em processo. Teve uma vez, isso aconteceu comigo lá em Guaxupé. Na época eu estava no CAPS, então não era nem ainda na urgência e emergência.
e aconteceu da seguinte forma. Eu estava em reunião, inclusive, com as minhas superiores, né? Sempre assim, né? Aquele momento que você não pode dar uma atenção maior para a pessoa, mas aconteceu esse caso lá. Aí chegou uma pessoa lá, quero falar com o Elias, que eu tinha um vínculo com ele, né? Quero falar com ele, e realmente eu vi que esse sujeito realmente não estava em si. Estava com fala desconexa, ele estava com um comportamento diferente, estava aquele comportamento que realmente tinha feito uso de alguma substância. Aí eu não aguento mais, eu estava tentando aqui me limpar disso, ficar livre disso, não consegui, não vou conseguir, não dou conta de me ficar livre dessa situação, do vício, quero tirar minha vida. E nisso foi uma situação que realmente ele estava com ideação, com os meios, porque ele estava armado, e aquele negócio, eu vou consumir esse ato, eu vou chegar aos finalmente. Se ele foi até você, foi um pedido de socorro, né? Justamente. E por isso que é importante, às vezes a pessoa em si, ela dá sinais. Então por isso que é importante a família, é importante os amigos, porque a pessoa, ela vai deixar sinais. E justamente no setembro agora, que a gente usa o amarelo como campanha, porque é importante, ele vai, de certa forma, vai avisar. Ele vai deixar algum sinal, e toda a fala dele, às vezes, está falando, eu vou fazer isso, dê validade, sim, ouve o que ele tem para dizer, ouve o que ele tem para falar. Nesse caso, eu parei, deixei minha chefe, minhas superiores lá em reunião com o restante da equipe, fui abordar ele, realmente num pedido de socorro, de ajuda, me ajuda aqui. E aí fui conversando, daqui, dali, consegui retirar um instrumento que realmente estava disposto a fazer, consegui levar ele para casa, deixei lá com a esposa, com a casa e tal. Depois, na hora que eu voltei para a unidade, aí como eu falei para você, aí realmente dá aqueles minutinhos que realmente aí você fica pálido, você fica com as pernas bambas e você realmente não sabe o que fazer. Mas no momento da ocorrência em si, a gente consegue ter esse controle. Assim, louvo a Deus porque realmente foi uma vida que não se perdeu. Realmente depois ele realmente viu que cheguei ao ápice, né? Cheguei ao fundo do poço e agora a solução realmente eu tenho que me mudar para sair dessa situação. E depois eu acompanhei ele mais alguns tempos. Infelizmente eu voltei para minha cidade antes de ver realmente o prognóstico bem dele e tal. Mas assim, creio eu que está realmente mudado. Porque ele realmente mudou a concepção dele de vida, mudou a concepção dele de situacional. Creio eu que não deve ter realmente melhorado em si. Sim. Vamos para a caixinha de perguntas, Cris? Vamos. Você libera a caixinha pra gente, Gustavo? Gente, aproveitar essa pausa. Olha, que pro final não vai ter nem como a gente falar. O Bar De Repente arrasou, hein, Lucas? Tá muito bom. Muito obrigada, viu, pessoal do De Repente? Pode ler, Cris. First the ladies. Só porque tem uma palavra fácil, né? Minha dicção tá ótima. Epilepsia. Como agir até o socorro chegar? Então, Cris, como a gente foi dito, justamente a epilepsia é a crise convulsiva, né? Então, é afrouxar a roupa do paciente, afastar tudo quanto é objeto que estiver próximo dele, lateralizar a cabeça com a finalidade dele não broncoaspirar e jamais, em hipótese alguma, colocar o dedo para querer tirar a língua. Porque algo dito dos antigos, né? Tem que, para ele não engolir a língua. Então, realmente, lateralizando ali já é o suficiente e esperar. Porque vai às vezes avaliar. Parece até instintivo na hora de você. Se você observa alguém tendo uma crise convulsiva, parece que você precisa tirar aquilo de dentro da boca dela, mas não pode realmente, né? Sim. Mas existe realmente esse risco dele engasgar com a própria língua? Ou isso é mito? Na realidade, seria a queda da língua. No relaxamento da musculatura, a base da língua ela cai sobre o esôfago. Então, por isso que até o socorro chegar, porque aí dentro do suporte tanto básico quanto avançado, ele vai ter a cânula de Guedel, que vai evitar que essa base da língua caia sobre o esôfago. Mas lateralizando já evita? Já suaviza, né? Não vai totalmente ela cair, né? Entendemos. Quais os primeiros socorros em uma pessoa cardiopata? Aí vai depender da cardiopatia. Vai depender da cardiopatia e vai depender do que, né? E um caso de AVC? O AVC em si, a gente, a princípio, não tem realmente muito o que ser feito lá para o familiar, né? Mas é acionar realmente o serviço e a gente transportar o mais rápido para um centro de referência. Preferencialmente algum centro que tenha tomografia, porque aí tem o tempo resposta, o tempo janela,
que é se eu conseguir identificar se é hemorrágico ou se é isquêmico, e aí já vai direto para um bloco cirúrgico. Entendi. Então, para o familiar em si, eu tô vendo que ele tá com a boca torta, eu tô vendo que ele tá falando embolado, parece que um braço, um lado não tá respondendo. Isso tudo são situações que o familiar pode identificar e acionar o serviço. Certo. E aí sim, depois do serviço em si, a melhor conduta seria referência de uma tomografia, e aí ver, né, a diferença. É um hemorrágico, é um isquêmico. O isquêmico vai ser algo conservador, o hemorrágico é cirúrgico, aí realmente mais uma conduta médica. Mas acho que para o familiar, que é a nossa intenção aqui, é a identificação precoce. Nossa, ele está falando diferente. Ela está falando diferente, parece que ela está falando enrolada, embolada. Ela perdeu a força de um lado. Geralmente acontece com a queda. Nas primeiras vezes sintomas que vai ver do AVC, a pessoa está andando e de repente cai. E a queda por quê? Já perdeu a força no membro inferior daquele lado acometido. Então, acho que para o familiar seria isso. Identificar precocemente e acionar precocemente. Certo. Em situações de parto de emergência, como posso estar ajudando? Assim, a Não pessoa... atrapalhando. Calmando, né? Porque tem histórias, óbvio que é histórias, tá? Que a criança nasceu e o pai puxa de uma vez. Não tem... Como assim? Não, é realmente só história, não é fato verídico, não. Não foi fato verídico, não. Mas assim, o parto normal em si, ele vai agir naturalmente. O ideal, o que é? Panos limpos, toalhas limpas. A hora que a criança, a gente fala coroar, ou seja, a cabeça está saindo. Realmente você dá só o suporte que ela precisa, que ela vai escorregar naturalmente. Como eu falei lá atrás, o medo é quando não sai a cabeça. Mas saiu a cabeça, vai nascer natural. É natural. Então, panos limpos. E depois que você enrolar a criança dentro de uma toalha, algo limpo, aquecer ela, preferencialmente. Pode colocar no próprio seio da mãe. Que a criança instintivamente vai procurar o seio e já vai começar a amamentar. Ah, mas e o cordão umbilical? Deixa pra gente depois. Não inventa deixa lá de no cortar. hospital. Não inventa de cortar. Certo. Só simplesmente embrulhar e colocar no colo já é o suficiente. Não tem problema ficar com esse cordão umbilical ligado até o SAMU chegar? Não tem problema. Porque depois, com o tempo normal, ela vai sair, né? Que aí sai toda a placenta, né? Ela é descolada toda a placenta. Aí depois o ginecologista, o obstetra, ele vai avaliar essa placenta se ela descolou totalmente. Mas nisso leva-se tempo. Então dá tempo, sim, da gente chegar. Entendi. Quais os cursos necessários para trabalhar no SAMU? Certo, interessante. Para o condutor socorrista, eles exigem carteira CNH categoria D e o curso de transporte de emergência. Para o técnico de enfermagem, seria interessante já ter uma experiência na área de urgência e emergência. Para nós, da enfermagem e médico, também mesma coisa. É interessante já ter uma experiência em urgência e emergência com a finalidade de realmente preparar para as possíveis urgências e emergências. Mas o que tem muito procura realmente mais é a questão do condutor. Então, o condutor em si, realmente é só a CNH, né? Então, ali com seus 21, 22 anos, você já consegue ter a CNH categoria D e o curso de urgência e emergência, transporte de urgência e emergência. E depois são treinamentos, são provas, né? A gente faz, em alguns casos você faz prova para adentrar, né? Outros são análise de currículos. E depois lá, sim, aí faz os próprios treinamentos. O SAMU em si, tanto aqui o SISU quanto o SISURG, eles têm um núcleo de educação permanente, que é o NEP. E aí tudo que é treinamento que a gente precisa, é eles que fornecem. Então, o primeiro pré-requisito seria esse, né? Eu acho que você tem a categoria técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, e depois a categoria D para condutor, e o restante do treinamento o próprio serviço em si oferece. Sim. Você já precisou conduzir ambulância? Não. Não. Graças a Deus, todas as vezes o condutor estava bem. Como funciona o atendimento no SAMU? A partir do momento que eu identifiquei algo que eu preciso estar levando alguém para o atendimento de urgência e emergência, discar 192. E aí algo interessante que muitas vezes fala, só disque 192. O funcionamento do atendimento, primeiramente você vai falar com um profissional, o timer, que é um atendente, como se fizesse a tua ficha. Lá vai ver o endereço, o que está acontecendo, a idade. Vai pegar todos esses dados, como se fosse um cabeçalho de um prontuário.
Em seguida, pegou todas as informações, ele passa para o médico regulador. E aí, o médico regulador, às vezes, vai fazer quase que as mesmas perguntas novamente. É como se fosse realmente um atendimento, um pronto atendimento. Primeiro você passa lá na atendente. Repete as perguntas meio até para confirmar essas informações? Isso. Meio para ver se não está um desvio de linguagem, se está confuso. Mas basicamente é como se fosse a mesma questão de um ambulatório, né? Você passa lá com enfermagem e às vezes o médico vai te perguntar a mesma queixa depois, né? Então o médico confirma só para saber qual a melhor viatura para deslocar. Se é o suporte básico, se é o suporte avançado, se for algo mais remoto, se é até mesmo a questão da aeronave. Então essa é interessante. Alfenas tem o suporte de aeronave? No caso do consórcio, o Cisul tem. Que aí fica o Arcanjo, que fica em Varginha. Sim. Então, se acontecer alguma coisa nas pistas, tem essa possibilidade. Caramba, hein? Não sabia. Qual foi a experiência que mais marcou sua vida como enfermeiro? São várias, né? São várias. Mas eu acho que a que mais marca a gente de um aspecto geral é aquela... Como se diz, é você realmente fazer a diferença para alguém, né? Você vê que o seu serviço, você está ali, realmente é diferenciado. É necessário você estar ali. Consegui fazer a diferença na vida de alguém. Então, são várias situações. Mas eu acho que a maior forma disso, de forma simbólica, seria realmente a questão, como se fosse um sacerdócio, né? Que é aquela expressão do amor de Cristo, né? A gente sacrifica muitas das vezes em prol do bem-estar de alguém, né? Então, às vezes eu sacrifico de não estar com meu filho, de não estar com a minha família, para ir atender alguém. Às vezes eu deixo meu filho doente para atender o filho doente de alguém, né? Então, acho que toda essa situação da gente que vê essa demonstração realmente de um amor ao companheiro, ao terceiro, que realmente é o que marca a gente na questão da enfermagem. Acho que todos os atendimentos, querendo ou não, acaba de certa forma nos marcando, né? Você já precisou ser atendido pelo SAMU? Sim, inclusive a nossa amiga Gabriela que salvou eu uma vez. Sério? Sério. O que aconteceu nesse dia? Na época eu estava trabalhando num ambulatório Covid, e aí a minha esposa estava aquele afastamento por conta de... Eu estava no afastamento para cuidar do meu filho. E aí o meu menino, do nada, começou a ter uma dor abdominal muito intensa. Na hora, na cabeça da gente, profissional de saúde, só pensa o pior. Falei, nossa, vai ser uma apendicite. Porque realmente a cólica, ele retorcia de dor. Eu nunca vi ele desesperado daquele jeito. Então foi uma das cenas mais difíceis também que eu cheguei a ver, foi realmente precisar atender o meu filho. E nisso, chegando em casa, minha esposa meio sem saber o que fazer, falei, vamos pegar ele e vamos para Alfenas. Porque eu sei que aqui não vai ter recurso, na minha cidade. Nesse caminho, no meio do caminho, ele dá a gente fala vômito em jato. Então, ou seja, estava com uma dor na virilha e apresentou um vômito em jato. Vai ser apendicite. Correndo, chegando aqui na unidade, chegando aqui na cidade, eu falei, vou precisar, acho que do apoio dos colegas. Assim, Deus nos abençoou de tal maneira que foi a mão da Gabriela, do seu Jair, eles estavam no suporte básico. Assim que chegamos no pronto atendimento, eu vi que eram os dois. Ali a gente já sabe, opa, sei que ali eu vou conseguir ter aquela saída, aquele momento, né? E aí acionei o serviço com a finalidade, tipo assim, tá em bons profissionais. Eu sei que ali eu vou confiar de alguém que cuide do meu filho, né? E aí acionei o serviço, prontamente eles foram lá, acolheram o meu menino, acolheram a minha esposa, e eles foram realmente lá para a ala da pediatria, e com a graça de Deus foi só uma adenite mesentérica. Ou seja, foi uma inflamação realmente do intestino. Não precisou nada cirúrgico, foi só medicamentoso, mas sim, precisei nesse aspecto do serviço, e o Criador nos iluminou aí com a colega. Aí, Gabi salvando vidas, não é só nós daqui no podcast que ela salva não, você tá vendo, né? Quais as dificuldades de ser enfermeiro do SAMU? As dificuldades, eu acho que realmente a maioria é realmente externa. Porque a gente não se sabe aonde que a gente está adentrando, com quem a gente está indo, o ambiente, se é um ambiente realmente confiável, no meio daquele povo, se tem alguém ali que pode nos colocar em perigo. Então, acho que a maior dificuldade realmente são situações externas.
Porque interno na equipe ali, realmente são muito bons de trabalhar. O pessoal, confesso que é uma forma diferenciada, porque eu entendo que naquela situação ali eu só tenho a minha equipe. Então, numa situação de emergência, de algo que precisa de uma resposta imediata ali, eu tenho a minha equipe. Então, o vínculo de confiança, o vínculo de parceria é muito grande. Acho que o mais difícil mesmo é a questão externa. Sim. Inclusive, já aconteceu algumas vezes de ter uns perrengues assim. Teve um atendimento que foi da seguinte forma. Veio pra gente no final do plantão diurno, queda da própria altura. Chegamos no local lá, realmente tinha um senhorzinho parado na esquina. Sempre dá B.O. Sempre dá B.O. Já é a segunda vez. Queda da própria altura, realmente tinha na esquina lá um senhorzinho caído, ensanguentado. Como se realmente tivesse se machucado. Cortado, enfim. Fizemos todo o protocolo do trauma, prancha, colar cervical, curativo, controle de hemorragia, tudo aquilo bonitinho. E aí a hora que o paciente já estava na prancha, e a gente ia começar a colocar ele na maca, surgiu alguém do meio do povo, porque sempre tem os curiosos. Surgiu alguém do meio do povo, a cena que eu tenho na minha cabeça, ele deu uns tapas no peito daquele senhorzinho, falou alguma coisa que eu não entendi, e o meu condutor que já estava vindo para trazer a maca, ele simplesmente falou assim, nós já estamos atendendo ele, calma aí parceiro, estamos atendendo ele. Aí o rapaz se levantou, falou, o que foi você também? E partiu para cima do meu condutor. Meu Deus. Cena que eu tenho na minha cabeça, ele passou por cima da prancha com o senhorzinho lá amarrado, eu vejo ele com uma faca, realmente era um facão. Alguém no meio do povo lá falou, ele tá armado, não sei o quê. Partiu para cima do meu condutor já mais esperto, ele já adentrou dentro da ambulância, o cara deu uma estocada na nossa viatura, realmente teve um corte na viatura. Ele me procurou, depois eu saí pela tangente, ele me procurou, pulamos dentro da viatura e saímos do local. E aí, uma das dificuldades seria justamente essa, porque ali, se eu tivesse sido agredido, era a coisa mais simples do mundo, né? Era uma situação simples, porque foi do nada, imprevistos. Então, acho que a maior dificuldade é essa, você não ter... Mas será que ele agrediu o senhor? Aí depois a gente foi saber, ele era filho desse senhor e era um drogadito. Então teve um atrito familiar, e na realidade não era só uma queda da própria altura, ele realmente tinha agredido o pai. Nossa. Meu Deus do céu. Então acho que a dificuldade maior seria justamente essa, que é realmente os ambientes externos, né? Um imprevisível, né? Aquilo que a gente não consegue prever. Explica qual é o público-alvo do SAMU. Público-alvo, acredito eu que seria realmente de todos os extremos de idade. Porque a gente, querendo ou não, acompanha desde um parto, ou seja, a criança ainda não está viva nesse mundo, ele ainda não adentrou nesse mundo, e do mesmo jeito que a gente entra naqueles casos paliativos, que a gente simplesmente, às vezes, vai numa casa só para prestar aquela morte digna. Às vezes com uma medicação, alguma coisa que vai aliviar ela simplesmente para aqueles últimos momentos, né? Já está em cuidado paliativo, ou seja, o público-alvo do SAMU é o público no geral, né? Sim. Desde criança até os extremos. Exatamente. Estou com dor de cabeça, devo chamar o SAMU? É só dor de cabeça? Aí só tomar de pirona. Não precisa ser dessa emergência toda, né? Não, de forma alguma. E você já falou também que já chegou a atender ocorrências assim que as pessoas até reclamavam, né? Não, tipo, você demorou pra chegar, não sei o quê. E como é que você lida com isso? Então, é porque nunca eles veem a questão o que acontece nos bastidores, né? Que às vezes é fácil você julgar você estando lá no palco, mas você não vê o que acontece nos bastidores. Teve uma situação em que realmente teve um acidente, um atropelamento lá em Campo Belo, e a menina foi ejetada à altura e depois ela veio ao solo, ficou desacordada. Nisso foi acionado o suporte básico. E aí, a hora que nós chegamos no suporte avançado, a hora que o doutor estava atendendo, estava fazendo a avaliação dela, veio uma senhorinha por detrás, bateu no ombro do doutor, né? Até um salve pro doutor João Marcos. Bateu no ombro dele. Ô, doutor, mas vocês demoraram, hein? Bem rasgado, assim. Aí ele simplesmente ignorou, ouviu, continuou o atendimento, ignorou. Mas o que tinha acontecido para o suporte avançado ter demorado? Enquanto a gente estava em um outro atendimento, em uma criança especial, com necessidades especiais, estava engasgada. Nós precisamos fazer todo um protocolo do desengasgo, né? Dela ver se um bronco aspirou, a avaliação, depois disso.
E aí, enquanto a gente estava no meio do atendimento dessa criança, que caiu essa ocorrência. E eu não posso simplesmente, fica aí, vou lá agora e já volto. O outro é mais grave, eu já volto. Não podemos fazer isso. A gente tem que finalizar o atendimento. E aí, realmente, esse período de finalizar aquele atendimento, essa criança tá bem, eu posso ir. Então, tá bem e tal, qualquer coisa você chama de novo, tá? E aí a gente foi nesse deslocamento. Ao chegar lá, que aí essa senhorinha saiu do meio do nada. Ou vocês demoraram, né? Ou seja, mas os bastidores ali do porquê da demora. Essa correria aí, eles não enxergam, não né? enxergam. Tipo, é tudo uma questão de logística também, até esse atendimento chegar para vocês irem até lá. Passou, igual você falou, passou por uma certa triagem para aí sim poder chegar em vocês, para vocês começarem a se deslocar. É bem mais complicado, né? Então, assim, a gente tem que ter respeito com todos os enfermeiros, com todos aqueles que trabalham no SAMU, porque eles estão ali para salvar a sua vida, tá? E realmente, igual o Elias falou, se você tá só com uma dor de cabeça, uma dorzinha assim, que você sabe que não é algo de emergência, de urgência, não chama. Porque, às vezes, atender a tua dor de cabeça vai custar a vida de alguém que estava precisando, de um acidente que acabou de ocorrer, né, Liz? De uma questão, assim, um parto que poderia estar sendo feito ali com mais segurança, um parto de emergência poderia estar sendo feito com segurança. E evitar o SAMU Uber, né? SAMU Uber. Se você não está precisando de um atendimento imediato, se você só precisa chegar até o hospital, precisa de um atendimento, mas você só precisa chegar até o hospital, procure outros meios, outras formas de ir, porque você está ocupando a ambulância que poderia estar sendo utilizada em um acidente, uma coisa grave, alguém pode estar em risco pelo seu Uber. Sim. Elias, a gente já está chegando no final do programa. Teria alguma mensagem, alguma coisa que você queria falar para os nossos ouvintes? Se você quiser olhar para aquela câmera ali. Certo. Realmente só queria agradecer por essa oportunidade, a vocês estarem aqui para a gente poder compartilhar um pouco do meu trabalho, contar um pouco das minhas histórias, né, que ilustra bem, né, o que seria o atendimento nosso, né? Então agradeço a vocês, principalmente agradeço a Gabi por ela ter dado essa oportunidade, esse convite. Então só tem realmente mais aqui a agradecer mesmo. Certinho. Pro estudante de enfermagem que almeja a área do atendimento com o SAMU, você teria algum recado para eles? A quem se interessa realmente para a área de urgência e emergência, que é o APH, né, atendimento pré-hospitalar, é algo muito gratificante, porque parece uma coisa meio que de gamer, sabe? Tipo assim, vou salvar vidas, né? Vou ser um super-herói. É mais ou menos isso. E ao estudante em si que dedique, estude, não é nada tempo perdido, nada é passado em branco. Sim, sempre valia, estude. É o segredo, é estudar. Que aí você realmente consegue trabalhar com segurança, você consegue controlar a sua emoção, porque você sabe a teoria, você sabe por onde ir. Então, é estudar. O segredo é estudar. Sim, Elias, muito obrigado. A gente, tipo assim, gostou muito de ter partilhado dessa partilha, né, das suas histórias aí de SAMU. A gente ainda tá um pouco em choque. Eu ainda tô um pouco em choque daquele cara do testículo no abdômen. Tá me deixando um pouco angustiado. Eu tenho certeza absoluta que eu não ia dar conta dessa área. Eu também acho que realmente são pessoas selecionadas para ter essa calma por interior Deus que você mesmo, tem. Isso aí é vocação, porque eu não daria conta. Também não. Eu tô correndo. Do jeito que eu sou desesperada, meu Deus do céu. Não, eu quando eu tenho que atender ocorrência de delegacia, eu já fico nervoso. Imagina que não tem ninguém machucado, só tá um preso. Imagina quando você tem que, sei lá, atender um acidente automobilístico e que tem ferragem no meio pra você cortar. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Parabéns pela sua... Muito obrigado. Dedicação e tudo que você faz pela população, trabalho. Né? Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado. E para você que está em casa, se você tem alguém para indicar, para estar aqui com a gente, está sentindo falta de algum assunto, tem algum profissional que você acha que precisa compartilhar suas histórias, como o Elias compartilhou com a gente, histórias maravilhosas, manda pra gente inbox, já segue a gente em todas as nossas redes sociais, @podfarmapodcast, que para ficar ligadinho em todas as novidades, todos os convidados, participar da caixinha de perguntas, trazer a dúvida de vocês também e agradecer aos nossos patrocinadores. De repente a gente não tem nem o que falar, eu e o Lucas praticamente não deixamos nem pro convidado, né? Duas pessoas muito educadas. Isso porque não tem nem cerveja, imagina se tivesse. E nós não tá jogando conversa fora. Se a gente tivesse uma cerveja, uma prosa ruim... Não, é porque a prosa tava boa. Ele foi falando, eu tava só aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Isso aqui tá bom. Se tivesse uma cerveja, uma mesa de plástico... E você tá aí dentro de um pagode tocando de fundo, isso aqui não sobrava nada, você sabe, né? Não, então. Mas a prosa foi muito boa. Adoramos todas as histórias e embalamos aqui na comilança. Nossa, tava muito bom. Sim, a gente já preparou. Ó, eles mandaram a caixinha. A Metalab mandou a caixinha fechada. Ai, meu Deus, caiu.
Dos Hepatinos, a gente já tomou no início do programa. E se você vai tá com vontade de comer, vai dar uma exagerada em comidas gordurosas ou vai exagerar um pouquinho no álcool, Hepatinon pra vocês da Metalab, disponíveis em todas as drogarias Santas Marias de Alfenas e Campos Gerais. Lembrando que a gente entrega no conforto da sua casa, viu? Agradecer também o pessoal da Personalize que mandou as nossas canecas, fez os nossos chaveiros, as nossas canetas. Elias, a caneca é um presente, tá? Muito obrigado. Então, ele pode levar um presente que a Personalize dá para todos os nossos convidados. Então, se você está querendo dar um presente que seja literalmente a sua casa, só entrar a sua cara, né? Só entrar em contato com a Personalize, tá? Que fica na Bradesco, que fica em frente ao Bradesco aqui em Alfenas. Sim. Lembrando que os nossos chaveirinhos também são deles. Ficou a coisa mais linda. Personalize, muito obrigada. É abridor também. E foi feito pra G-Motors. O feirão da G-Motors que teve. Se você perdeu o feirão da G-Motors, gente, ainda está em tempo. Sempre tem ótimas opções de carros novos, usados. Divide em até 60 vezes. E a gente vai deixar mais chaveirinho lá, né, TT? A gente vai deixar, então, se você for adquirir seu carro, pede pra eles, que a gente sempre vai deixar um chaveirinho pra vocês ganharem de brinde. Exatamente. Só falar que você é nosso telespectador aqui, que vocês ganham lá também. Exatamente. A Mauri Contabilidade, você que está com dificuldade tanto na parte contábil quanto na parte tributária e fiscal da sua empresa, só entrar em contato lá que eles fazem de tudo. Desde a localização até o planejamento tributário para você ter o maior lucro, ter menor despesa e conseguir ali alavancar os seus negócios. Sim. Acho que não esquecemos de ninguém. Eu também acho que não. Nosso muito obrigada. Fica ligadinho que todas as quartas às 19 horas tem novos episódios. Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.